Lucas capítulo número 8, versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Evangelho segundo Lucas. Assim diz a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescer com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, Deus, pela responsabilidade que tenho de pregar a sua palavra. E me ajude, através do teu Santo Espírito, me auxilie para a iluminação do texto e a iluminação da sua igreja também, na aplicação correta, e saímos aqui transformados pela tua palavra. Obrigado por essa noite, ser tão especial, e que o Senhor possa abençoar os meus irmãos e aqueles que nos ouvem e assistem nessa noite. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tomai seus lugares. A parábola do semeador, há 26 anos atrás, foi um dos primeiros sermões que eu prestei atenção efetivamente. Eu já via muitos sermões, os irmãos aqui na igreja, lá na congregação, Igreja Batista do Conforto, mas um dia o pastor Elias, que era o nosso pastor naquele período, ele pregou sobre essa palavra, e aquilo me incomodou de forma tremenda. A aplicação do texto mostra um contexto em que Jesus está fora de um templo, usando a margem da praia como templo e um barco como púlpito, para falar aos seus discípulos e àqueles que estavam junto com eles. E os apóstolos também que caminhavam junto com eles. Jesus percebeu que aqueles homens, alguns tinham um coração abertos para a palavra, e outros simplesmente o seguiam porque achavam maravilhas daquele que o Nazareno fazia. Milagres. Um homem que, ao ver até então, seria aquele que suplantaria o poder de Roma na Judéia. E ainda não tinham entendimento quem era Jesus Cristo. Entendo, pois, meus irmãos, que a partir de então, quando ele se assenta naquele barco, com a grande multidão em volta, à beira daquele lugar todo, ele começa a pregar o seu sermão por parábolas, mas ele prega para ensinar aqueles que estavam ali a responsabilidade do reino de Deus sobre as suas vidas. É algo espetacular, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus começa a aplicar a parábola para que eles pudessem entender qual o passo que eles poderiam dar para as suas vidas daqui em diante. E buscar estabelecer um contato mais real com Deus, e fazer com que Deus pudesse ser o Senhor das suas vidas, e daqui para frente a responsabilidade de ter o nome de cristão sobre o seu nome. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que iam ainda andar junto com eles, deveriam entender aquela parábola, como ele mesmo diz. Vocês têm que entender essa parábola para que possam entender todo o resto, e todo o contexto, e toda a minha pregação. E aquilo, meus irmãos, quando o pastor Elias disse isso, aquilo mudou a minha vida de tal forma, que eu lembro até hoje,
como início de um ciclo de vida diante de Deus, 26 anos atrás. E agora, meus irmãos, nesse período de minha vida, eu quero compartilhar aquilo que essa parábola fez ao meu coração com os irmãos e a aplicação dela para que os irmãos possam entender. O Evangelho sinótico, ele tem Marcos, Mateus, Lucas. Essa parábola aparece nesses 3 evangelhos. 3 testemunhas oculares dos acontecimentos. Estavam lá, escrevem de maneiras diferentes, mas com o mesmo propósito de anunciar aquilo que Jesus queria. E, meus irmãos, quando nós vemos os 3 evangelhos anunciando isso, se percebe a responsabilidade e o que eles entenderam como real para a vida deles, porque eles quiseram escrever na sua totalidade. Há um pouco de mudança de palavras e jogos, mas, meus irmãos, na totalidade, o texto é o mesmo sentido, é o mesmo propósito que eu vou para nós aplicarmos em nossos corações. Jesus comissionou os seus discípulos a irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso chega até nós também como responsabilidade. Mas eles não apenas nos enviou, mas também por exemplos deles, eles começaram a andar junto com Jesus e a partir do momento começaram a imitar o seu mestre. Observar por ações, observar por ações dele, não só por palavras. Tudo aquele que ele dizia, tudo aquele que ele queria fazer, ou aquele que mostrava, Jesus fazia também por ações. E isso ensinava, isso dá grande respeito. São frases jogadas aos céus hoje, né? Que as palavras educam, o exemplo arrasta, mas Jesus já fazia isso naquele período. Não só falava, mas também arrastava aquela multidão pelos seus exemplos de como fazer. Assustava até mesmo os apóstolos e os discípulos que estavam à volta deles. E aqui, meus irmãos, esse texto fala que Jesus não pregou uma mensagem não de confrontação política ou poder dominante sobre Roma, ele não queria isso. Nem pregou uma mensagem social, denunciando as injustiças gritantes que tinham naquela época. Não uma mensagem filosófica, mas um caminho de confronto não só com o próprio pecado que havia no corações daqueles discípulos ainda. E ele, meus irmãos, aplica a parábola para que eles tomem uma decisão em suas vidas. Jesus foi o maior entre os mestres em observar a sua volta e aplicar aquilo por comparação. Ele via as coisas e comparava para que eles pudessem entender de forma mais real o que estava acontecendo em sua volta. O mestre ensinou com excelência. Seus métodos sempre foram grandes e aproximavam o homem do mais iletrado, como foi Nicodemos, quando ele começou a ter uma crise de como pode um homem nascer de novo, entrar na vida de novo de sua mãe, como pode isso? Ao ponto daquele homem se esconder, se esgueirar nas noites, para que o povo da Judéia, aqueles judeus, não pudessem entender que o maior da sinagoga foi nas madrugadas a falar com o Nazareno. Até o menos iletrado e o mais puro pouco de letra. Aos pescadores sensíveis que estavam à margem, pescando, que acharam que a vida diante de Deus era simplesmente aquilo ali, aquele lugar. Jesus foi além da geografia da Judéia. Jesus tanto foi além da geografia da Judéia, que chega essa palavra aos nossos corações nos dias de hoje. E a parábola, meus irmãos, quando a gente fala parábola aqui, nós falamos assim, mas o que é uma parábola? É um método predileto que Jesus ensinava as coisas eternas. E como eu disse, ela era por comparativo. O termo parábola significa colocação de uma coisa ao lado da outra a fim de comparação.
E ele usava esse método simples, mas porém de grande profundidade, para ensinar aqueles que se chegavam diante dele. A parábola do semeador revela porque Jesus não se impressionava também com as multidões. Quando olho aqui, meus irmãos, Jesus não se impressionava com as multidões em sua volta. O que seguiam, a maioria das pessoas que seguiram eles, ou seguia ele, não produzia fruto de arrependimento algum em sua vida. Como aqui nessa noite, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, o nosso coração está tão alienado às coisas de Deus, inclusive o meu, que vez por outra, não produz frutos de arrependimento sinceros. E buscamos, meus irmãos, no escudo de uma denominação ou de uma igreja, achar que somos salvos por Cristo e não nos arrependemos de nada daquilo que fazemos. E o nosso pecado afeta a nossa comunhão com Deus. Afeta até nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E quando, meus irmãos, nossos ouvidos começam a serem cauterizados, nosso coração está longe de sermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí, meus irmãos, passamos anos e décadas diante de Deus e não buscamos frutos de arrependimento no nosso coração. E somos engodados, meus irmãos, por aquilo que achamos que é uma espiritualidade. E aí, vem Jesus com a parábola do semeador para que mostrar para aqueles que estão à sua volta aquilo que é realmente estar na presença do Senhor. E a passagem de Lucas, meus irmãos, capítulo 8, versículo de 1 a 15, revela os diferentes tipos de recepção que as pessoas demonstram em relação à pregação da palavra feita por Jesus a seus discípulos. Nós vamos falar as impressões que aqueles que estavam ali tiveram com relação à palavra que Jesus estava pregando. E, meus irmãos, vejamos 4 tipos de solos diferentes em relação à palavra de Deus à luz dessa parábola. A primeira, versículo de número 4, no capítulo número 8, diz assim: afluindo a grande multidão, vindo ter com ele, de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Versículo número 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Esse coração é o coração em que existe o solo batido. Os irmãos já foram na roça, os irmãos já foram em lugar onde não tem calçamento, ou então não tem nenhum asfalto. Os irmãos percebem, meus irmãos, que o solo batido é aquele que passa um, passa outro, passa um, e aquilo com o tempo, aquilo vai virando quase que um asfalto, de tão duro que fica. Ele fica batido, ele fica escorregadio, e a semente não penetra naquele lugar, e acima de tudo, meus irmãos, as aves vêm e assaltam aquela semente, e ela é comparada com um coração endurecido. Quando a palavra é pregada, meus irmãos, o mais do esforço que a própria palavra se explica, nosso coração se torna duro para ouvi-la. Se torna indiferente àquilo que está sendo dito. E aí, meus irmãos, aquilo não produz fruto nenhum em nosso coração. Pode ser, meus irmãos, o mais novo crente, pode ser o mais velho crente, pode ser aquele que tem mais experimentado, que conhece a Bíblia, mas não consegue enxergar ela como algo que salta ao nosso coração para transformação. Simplesmente histórias contadas, ou então um convívio social de domingo à noite. E, meus irmãos, esse coração de solo batido é um coração inquieto, perturbado
com a passagem das coisas do mundo, que assaltam o nosso coração ao ponto de não queremos nem que essa semente germine. Torna-se um solo que não produz nada. É um solo pobre e morto. Ao invés, meus irmãos, de pegarmos o arado da palavra e rasgarmos o suco de nossos corações, para que possa a palavra e a semente de Deus entrar em nossa vida e coração, para que possamos mudar a nossa sorte diante aquilo que é o convite dela, ainda, meus irmãos, contribuímos para que esse solo se torne mais insensível e sem forma nenhuma de criar algo produtivo em nossa vida. Tá bom assim, meus irmãos? Não, não tá bom assim. 26 anos atrás, eu estava sentado lá na igreja, lá na entrada, lá no início, lá quando a gente estava lá, o irmão Eliseu com seu bigode, Thales deitado dormindo na cadeira. A gente tinha uma bateria que era eletrônica, os irmãos lembram? Coisa bela, que som maravilhoso. E o pastor Elias, na sua simplicidade, falando, e aquilo, e eu tentando entrar para dentro da cadeira, e eu doido para aquilo acabasse, porque aquilo estava me incomodando demais. Porque eu me sentia, às vezes, meus irmãos, como um coração de solo duro, de solo que não produzia nada para Deus. E, meus irmãos, esse ouvinte é um homem diferente. A rotina, meus irmãos, da vida insensibilizou essa pessoa, conforma-se com aquilo que está acontecendo em sua volta e acha que aquilo está tudo normal e não precisa mudar. E é dessa forma que vai até o dia que o Senhor me arrebatar, ou eu não tiver mais tempo de produzir nada para Deus. E, meus irmãos, ela diz o seguinte, que a rotina, essas pessoas conformam-se com as rodas dos carros, as pisadas dos homens, ao invés de abrir sucos novos em seus corações, se conformam com a rotina dos dias e dos anos. Outra questão, meus irmãos, que eu acho interessante, que um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta até mesmo os sermões, prestam atenção. Esses ouvintes são semelhantes àqueles que, denunciados pelo profeta Ezequiel, eis que tu és para eles como que quem cantam canções de amor, quem tem voz suave, tocam bem, tangem bem, porque ouvem as suas palavras, mas não põem as suas obras em práticas. Não colocam o seu coração em prática. E ainda permanece um coração duro, duro e duro, diante ao convite da palavra. E, meus irmãos, aqueles homens sentaram em volta daquele púlpito, que era um barco, tentando ouvir palavras do mestre que poderiam confortar os seus corações, não só para aqueles que estavam à volta, os fariseus ouviram aquilo, mas também aqueles discípulos que realmente quiseram continuar a sua vida diante de Deus. E abrir o seu coração, para não ter mais um coração duro diante do Senhor. Meus irmãos, há muito nas multidões de ouvintes por aí. Semana a semana, vivem sem fé, sem temor, sem retidão ao Senhor Jesus. No mesmo estágio, como diz, de letargia cristã. No mesmo estágio de que tudo está bom e permanece dessa forma, e que permaneça assim durante mais 26 anos. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é para que o meu coração possa mudar a história da minha vida, para que eu possa perceber, como eu vi do meu filho. Domingo passado, nós fomos lá no cemitério, e aí conversando com aqueles parentes, né, da irmã Zauralda, conversando com ela. Depois o Estevão, acho que já saiu
do mundo pueril disse para mim assim: pai, a vida passa muito rápido, né? Eu falei: passa, filho. O que eu preciso fazer mais para Deus? O que eu preciso fazer mais para Deus? De que forma Deus pode me ajudar e me fazer mais para que eu possa fazer para Ele? Estava eu e ele conversando, olhando para as carpas lá do Portal da Saudade. E eu disse para ele: filho, crê no Senhor Jesus. Viva com intensidade a graça salvadora sobre a sua vida. Não deixe que a semente do Evangelho que caiu no seu coração torne e busque um coração duro, mas um coração disposto a obedecer ao Senhor em todos os tempos, desde o dia da sua mocidade até os dias da sua velhice, para que valha a pena a sua vida, para que valha a pena o seu coração diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Continuamos, meus irmãos. O coração superficial. Vamos estar lendo capítulo 8, de 6 a 13. Diz assim a palavra: outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esse cresceu com ela e o sufocou. Somente até aí. Esse solo, meus irmãos, é um solo rochoso. Por falta de umidade, secou. Esse solo retrata o coração superficial, que define 3 marcas dele. Tem uma resposta imediata, mas influenciada. A palavra de Deus fala que são baseados em emoção e não em reflexão. Os irmãos entenderam? É baseada em emoção e não na reflexão daquilo que é a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a emoção toma conta em momentos de dificuldade, não é assim? Nós estamos chateados, nós estamos com o coração doendo, nós estamos com a vida que percebes que tem alguma coisa errada, e a emoção toma conta do nosso coração, e aí buscamos a Deus. Não buscamos a Deus em todo o tempo, mas buscamos a Deus nesse período. E aí, meus irmãos, a Bíblia fala, são ouvintes, emotivos, entusiastas, fogos de palha. Mas essas são passageiras. Chamam esse ouvinte de homens levianos, porque eles abraçam com alegria, mas não entendem apenas a motivação e a ideia de agradar ao Senhor. Terreno, um coração duro ainda, terreno que se é levado de toda forma e de todo jeito para as integridades e a forma da vida. O terreno, meus irmãos, poderoso, revela às pessoas que vivem realmente na superficialidade, ou seja, são superficiais. Elas mostram uma promessa inicial, mas não se confirma. Tanto a resposta como o abandono são rápidos. Meus irmãos, eu lembro um período aqui na igreja que nós pregávamos e as pessoas vinham ao encontro do Senhor. Os irmãos se esforçavam, Eliseu e Cátia iam lá atrás, anotavam o nome, o endereço. E as pessoas, o que elas faziam, meus irmãos? Na outra semana o pastor ligava: não quero mais. Ou então a gente marcava o encontro para ir lá: não precisa vir. E aí no outro domingo se esforçavam, ia lá o casal, anotava nome, endereço, oravam com elas, mostravam qual que era a sua real necessidade, o que aconteceu com elas naquele período, o que aconteceu, o que elas, a decisão delas. E na outra semana marcávamos visitas, não é assim? E íamos. As pessoas: não quero mais. São pessoas, meus irmãos, por algum motivo entraram na presença do Senhor, mas aceitaram a Cristo naquele momento de emoção e foram embora e não voltaram mais para a presença do Senhor.
E aí você pergunta qual o motivo delas. Elas dizem que nem sabe o que fizeram. Ou às vezes, meus irmãos, quantos aí estão assim, que são por emoção, têm Jesus em seu coração. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que esse terreno pedregoso representa as pessoas que vivem, reagem e simplesmente abandonam rápido a ação do Evangelho. Não entendem o maior motivo que aconteceu com eles. 26 anos atrás, eu estava sentado em uma cadeira de púlpito, uma cadeira de igreja, e ainda não teria entendido aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava em um momento de reação em que as pessoas estavam do meu lado e achava aquilo um lugar social. E tinha amigos, tinha lugares para ficar, pessoas da minha mesma idade, mas meus irmãos não entendiam que aquilo ali era um lugar que eu deveria tomar uma decisão realmente voluntária e real para meu coração. Até que um dia, meus irmãos, da mesma forma que às vezes nós estamos hoje, essa palavra me pregou num canto da igreja, e eu não sabia para onde ir. Se eu ia embora, o pessoal ia me ver. Se eu corresse para bater no pastor, ia ficar difícil. Ou então, se eu tampasse o ouvido, ia ser pior ainda. Mas o Senhor pegou o meu coração e espremeu de tal forma que eu pude entender que aquele momento deveria chegar para a minha vida e eu tomar uma decisão correta para que eu possa viver não como engodo, ou então dias a dias empurrando o meu coração, mas fazendo a vontade de Deus em especial. Meus irmãos, o que ele ensina também, não tem profundidade, nem perseverança. Esses ouvintes não têm raiz em si mesmo. Sua fé é temporária, sua resposta ao Evangelho foi apenas externa. Não houve um nascimento, um novo nascimento, nem transformação de vida. Houve simplesmente uma adesão à igreja. Eu aderi ao lugar, a marca, o momento e esse momento de culto aqui. Eu estava assim, meus irmãos. E aquele dia transformou meu coração. Outra questão também que ele diz, meus irmãos, havendo muitos pregado, havia os custos do discipulado, ou seja, aquilo custava algo. Quando a gente olha um pregador pregando, meus irmãos, por mais que ele seja mais simples, os irmãos da igreja devem orar por ele. Aquele dia, eu percebi, meus irmãos, da forma simples do pastor Elias. Ele transformou o meu coração através da palavra. Eu nunca tinha percebido de forma condizente o que a palavra da semeadura queria dizer. Que eu estava ali, ouvindo alguém semeando uma palavra para mim. E aí a semente que viria ao meu encontro, eu deveria me portar diante dela e fazer dela ou bênção para a minha vida, ou algo como esses fizeram. Coração duro, terreno completamente cheio de pedra, ou abraçar realmente aquilo que deveria ter feito por mim. Coração ocupado, meus irmãos, está no capítulo 8, versículo número 7, diz assim, olha lá, 8, 7. Outra caiu em meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, o sufocaram. Ou seja, meus irmãos, no versículo, depois do capítulo número 8, lá no versículo 14, ele explica isso, Jesus explica, além de falar a parábola, ele explica ela. No versículo 14 do capítulo 8, ele diz, a quem caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos seus dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e os seus frutos não foram e nem amadureceram. Ou seja, meus irmãos, são corações que se ocupam não da palavra do Senhor e não da presença de Deus, mas se ocupam de outras coisas.
São pessoas, meus irmãos, que são ocupadas demais para Deus. São pessoas que não têm tempo para o Senhor. E mesmo, meus irmãos, quando entram aqui, saem frustradas. Os irmãos percebem que quando temos período de batismo, convidamos várias famílias para estarem aqui, não é assim? Às vezes, meus irmãos, eu creio, como eu já ouvi de um, eu queria esse Deus para mim, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu ouvi uma vez de um amigo, ele que diz assim, eu queria ter a sua vida. Falei até com a Márcia, uma vez encontrei com ele, mas por que a minha vida? Porque eu sou bonito? Não. Porque você vai à igreja, porque você tem família, você tem filho, você vai para casa, você depois daqui, você fala para mim, eu vou para a igreja, ou então amanhã eu não posso porque eu estou na igreja, ou então amanhã de manhã eu não posso vir trabalhar que eu vou estar na igreja, ou então à noite eu estaria aqui pregando, eu não vou poder ir lá dentro. Ele disse para mim que queria ter a minha vida. Há pessoas, meus irmãos, que querem ter a nossa vida, meus irmãos, mas são ocupadas demais para ter o evangelho em suas vidas. São pessoas que preferem o deleite das riquezas do mundo e não têm tempo nenhum para Deus. Nenhum para Deus. E meus irmãos, com todo carinho com os irmãos, às vezes, meus irmãos, eu vejo muitos pedindo emprego aqui. Me dá força para trabalhar. Eu quero isso, eu quero ganhar mais. E aí, quando eu vejo, meus irmãos, tem pessoas que jogam fora completamente aquilo que pediram para o Senhor. O Senhor abre as janelas dos céus, mas esquecem completamente de Deus, quando tem as suas posições. Por isso, meus irmãos, quando eu vou lá no alto escalão das empresas e digo assim, você tem uma igreja próxima de você, por que você não vai lá? Eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer outras coisas. E Jesus está tratando com esse coração ocupado demais para as coisas de Deus. Ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Marcos diz que a semente cai entre os espinhos. Lucas diz que o espinho cresceram com a semente. Esses espinhos representam ervas daninhas, espinhosas. Não havia arado que conseguisse arrancar esses espinhos, porque o arado deveria ser feito por seus corações próprios. Eles que deveriam arrancar esses espinhos dos seus corações, para entenderem que é melhor frutificar a ação e a semente do Senhor em suas vidas. Meus irmãos, ele diz também que essa semente disputou espaço com as outras plantas. Ou seja, a semente do Evangelho disputando espaço com outras coisas, ou com outras condições para a sua vida. Vivendo apertadamente, ao invés de ser prioridade para crescimento, disputando atenção e lugar de alimento com outras situações. E ele diz, meus irmãos, esse coração é um campo de batalha disputado. O espírito do mundo imunda com uma enxurrada tremenda o seu coração. Não dá tempo, porque ele não tem tempo para as coisas de Deus. Não está cheio, porque o lugar está habitado por outra coisa. Isso sufoca a semente da palavra. É sufocado pela concorrência e o cuidado do mundo. E é sufocada pela concorrência da fascinação pelas riquezas do mundo. E não produz um fruto maduro para a sua vida. Nunca vai produzir um fruto maduro, porque ela é sufocada pelos espinhos que estão à sua volta. Nesse coração as sementes nascem, mas elas encontram espaço para crescer. Ela chega até a crescer, mas não consegue ter frutos. Fica o resto da vida como algo frondoso, mas sem fruto nenhum. Interessante, meus irmãos, que o versículo de número 8, do capítulo número 8, vamos estar lendo? Fala de um coração
completamente diferente daquilo que nós ouvimos até então. Outrora, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça. E no versículo número 15 do capítulo número 8, vamos lá, Jesus demonstra a parábola e ensina o que ela quer dizer. A quem caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Essa semente caiu na boa terra e produziu 100 por 1. Retrata aquele que é bom e reto do coração, retém a palavra e frutifica com perseverança. Quando eu vi isso, meus irmãos, eu percebi o seguinte: que quando você está na presença do Senhor e a palavra está sendo pregada, o meu coração, com a disposição que eu tenho, pode se tornar todos os tipos de coração. E eu fiquei aliviado, porque o meu coração, aquela noite, queria se tornar um coração frutífero para Deus. Um coração que pudesse ser mais para o Senhor. Um coração que pudesse estar aberto para ouvir, reter a palavra e sair transformado pelaquela porta. Eu não queria sair igual eu entrei, ou os dias que eu passei na presença de Deus, insensível, com um coração duro, com um coração que não tinha espaço para Deus, mas sair de lá transformado pelo Senhor. Essa semente ouve e retém a palavra. Essa parábola nos ensina a fazer 3 coisas: ouvir, reter e praticar a palavra. Ou seja, meus irmãos, produz fruto por perseverança, marcar no nosso coração a contento para que possamos ser melhores para Deus, e quando a palavra ser pregada diante de nós, nós temos um coração aberto para ela. É importante frisar, meus irmãos, que o semeador semeia a palavra. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas. Há muitos homens que não semeiam a palavra, mas querem ouvir e querem travar o coração do homem a buscar ao Senhor. Outros pregadores pegam a palavra de Deus e não são a palavra de Deus. O diabo também, meus irmãos, falou o coração de muitos, mas não quer que mude o coração de ninguém. Ninguém, meus irmãos, numa noite como essa, talvez em algumas igrejas, querem confrontar os nossos corações com aquilo que é a realidade da pregação do Evangelho, para que possamos permanecer como estamos, engondados por aquilo que achamos igual a todos os dias, mas nosso coração, meus irmãos, deve sair aqui transformado pelo poder da palavra do Senhor. Eu não quero ser um coração duro, eu não quero ter a semente em um lugar cheio de pedra, mas a semente do Evangelho pregado nessa noite. Quero que o meu coração esteja aberto para frutificar. De 100 por 1, no meu coração, que foi o primeiro, possa fazer com que outros corações tenham o mesmo sentimento que eu tive há 26 anos atrás. Ainda em transformação, ainda vez por outra, nas intimidades dos nossos aposentos em oração, lá nas nossas devocionais, o Senhor vez por outra fazia eu passar por essa palavra e passar direto, porque ela fala e é duro para mim, para que eu possa lembrar sempre o que eu sou, e para lembrar que sempre o que eu devo fazer quando estou diante da palavra do Senhor. E aí eu passava correndo, porque eu sabia que aquilo um dia falou comigo. Mas essa noite, meus irmãos, quando o pastor disse para mim assim: Maurício, eu estou lá cuidando da irmã Eudóxia, da relação ao enterro com os parentes. Eu lembrei dela na hora, porque ela falou o meu coração 26 anos atrás. E sempre muda meu coração para início de tudo aquilo que é novo para a minha vida.
É como se eu estivesse dando um start novo ao meu coração, reiniciado a minha vida, sempre quando eu vou à parábola do semeador. Em dizer que o meu coração não pode estar à beira do caminho. Eu não posso deixar ele ficar sem ser infértil para a presença do Senhor. Não devemos subestimar, meus irmãos, as forças de Satanás. Porque ele sempre vai estar fazendo com que o meu coração esteja sempre em uma zona de conforto. Sempre ouvindo palavras que possam transformar, não transformar a minha vida, mas encher o meu coração e o meu ego. Fazendo com que eu possa ser engordado por mais uma semana, mais um dia, e não possa transformar o meu coração novamente. Feche os seus olhos, vamos orar por nós. Deus, no nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor chamou os seus discípulos, chamou os seus apóstolos para falar aos seus corações a respeito da semente que está sendo jogada ao solo de nossos corações. Meu coração nessa noite, ó Pai, quer se tornar um coração fértil em sua presença, disposto a obedecer, disposto, Senhor, a transformar a minha vida para melhor fazer para o Senhor. Nas minhas dificuldades, nos meus problemas, naquilo que, Senhor, às vezes assalta os nossos corações, que é o medo e a dificuldade, Senhor. Mas eu quero que o Senhor nos ajude. Abençoe os meus irmãos, a qual compartilhei essa experiência que tive há tanto tempo atrás. E a mesma palavra que o Teu Espírito fala aos corações deles. Porque essa noite não possam ser corações pedregosos, corações duros, corações que todos os espinhos que afastam e tomam o lugar do Senhor. Mas queremos ser um coração fértil em sua presença, para fazer a sua vontade e te conhecer mais e mais. Ajuda-nos para isso. Persista, Senhor, em nós. Tenha um carinho todo dia renovado para os nossos corações, para que possamos experimentar qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para todos sempre. Obrigado por essa noite de tão singular. Círculos fechados, ó Pai, que se renovam para o meu coração. E que o Senhor possa me abençoar naquilo que o Senhor tem para a minha vida e a vida da minha família. Obrigado, perdoa os nossos pecados. Santo de Jesus, amém. Eu vou pedir para você levantar, eu vou pedir para você orar por você. Olhe para o seu coração. Manifeste aí a sua vontade diante do Senhor, para mais uma oportunidade de vida para a sua vida. Derrama o seu coração diante de Deus. Faça que Ele possa te usar profundamente na presença dEle. E nessa noite, quando essa semente for lançada, abra o seu coração para o Senhor. Os meus irmãos estão de pé, Senhor, e eu já estou de pé. Me perdoa, Senhor, quantas vezes negligenciamos, Senhor, fazer a sua vontade diante do Senhor. Que o Senhor nunca encontre nosso coração duro diante do Senhor para fazer a sua vontade, mas que o Senhor sempre encontre nosso coração disposto a ser um lugar fértil, de 1 para 100. Ajude os nossos dias, completa a sua obra sobre nós. Não faça com que nossas limitações possam não fazer algo para o Senhor, mas através delas, o Senhor possa nos ajudar a crescer mais e mais como igreja. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma semana abençoada em sua presença. As realizações, os caminhos abertos e aquilo que nós derramamos no nosso coração como uma única forma, e sabemos que não temos mais força,
mas o Senhor sempre terá o poder sobre nós. Ajuda-nos com o seu milagre e a sua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.